Olá, pessoal! Vim aqui falar sobre a polêmica do resultado das pesquisas, que parece que teve um erro, né? Agora é evidente que teve um erro, né? Ontem foi realizadas as eleições do primeiro turno, né? Versus todas as pesquisas, em especial a última, né? Que foi bem recente. A gente viu aí que houve um erro, né? E eu achei interessante pegar esse caso, não para discutir Lula, Bolsonaro, se ajudou, se prejudicou, enfim, né? Não é para isso. Isso deixa eu com vocês. Mas eu trouxe esse caso porque ele pode ajudar muito na didática para você aprender como que funciona um seguro de responsabilidade civil profissional na prática, que é aquele seguro que cobre os danos causados a terceiros pela empresa numa falha profissional, né? Então, quando uma empresa erra, quando um profissional erra, isso pode causar danos a terceiros. E aí existe um seguro para cobrir isso. Será que o seguro cobriria isso, né? E também tem o J-No, né? Que é no caso da acusação dos administradores, dos gestores, que essa situação também pode aplicar, né? Será que os diretores desses institutos de pesquisas não podem ser acusados de tentativa de manipulação das eleições? Enfim, é sobre isso que eu vou conversar com vocês nesse vídeo. Mas antes, já se inscreva no canal e deixe seu like, porque essa é a forma que você me ajuda aí na divulgação do canal, né? E aqui eu só falo sobre seguro de responsabilidade, sobre cobertura, exclusão, quem é pior, quem é melhor, e principalmente casos reais, que fica muito mais fácil de aprender, de fixar o conteúdo, né? Ainda mais um polêmico desse. Então, prato cheio. Vamos lá, quem estava em Marte ontem e não sabe o que está acontecendo, ontem foi realizado o primeiro turno das eleições, e chamou muito a atenção, não é a primeira eleição que isso acontece, né? Mas essa eu acho que, principalmente para governador e senador, foi muito gritante o erro das pesquisas de intenção de votos. Teve senador que estava em terceiro lugar na pesquisa de intenção e ganhou em primeiro. E governador também. Teve o governador que estava em segundo lugar e ganhou já em primeiro turno, né? Então a gente viu aí um erro grave, né? Um erro chega a ser grosseiro até, né? Porque quando um instituto erra, né? Você pensa, esse daí pegou uma amostragem ou os profissionais são ruins e tal, mas quando vários institutos erram, aí a gente precisa entender, né? Se a questão da amostragem tá ruim, ou seja, onde eles estão indo fazer essas pesquisas, ou se seria intencional, né? Mas tem algo aí a ser visto, né? Eu acho que isso é evidente, independente se você é Lula ou Bolsonaro. É óbvio que a gente está diante de uma situação crítica aí dos institutos de pesquisa. E aí, falando sobre o seguro de responsabilidade civil profissional, como eu falei agora há pouco, ele é um seguro que é contratado por empresas prestadoras de serviços ou profissionais liberais, normalmente atividades intelectuais, para proteger a empresa caso aconteça algum erro, né, ali no dia a dia, né, uma falha profissional que possa gerar um prejuízo a terceiros. Nesse caso, em tese, houve uma falha profissional, né? Talvez eles tenham a forma, né? A metodologia da pesquisa, achei a palavra que eu queria. A metodologia da pesquisa, das pesquisas, né? Não foi adequada, então houve um erro. E, evidentemente, isso causou prejuízo a alguns candidatos, né? Teve gente até que tá falando que determinado candidato estava em terceiro lugar e não foi tão bem votado, porque acharam que ele estava muito atrás, e no final das contas ele estava perto, estava em segundo, né, e deixou de ganhar o Senado, a vaga do Senado por causa disso. Então daria para discutir muita coisa ali de responsabilidade. Há quem dirá que, mas o Instituto não tem finalidade de fim, né, ele faz a pesquisa, mas ele não se compromete com o resultado e tal. Sim, mas tem a margem percentual, né, de 2 pontos para mais, 2 pontos para menos, e, né, tudo bem que ele não se compromete com o resultado, mas também não pode ser algo totalmente aleatório, né? Tem que ter alguma relação ali com a realidade. Como eu falei, ou a metodologia está extremamente equivocada, ou realmente foi feito propositadamente uma metodologia equivocada, né? Enfim, não sabemos ainda, não sei se um dia saberemos o que houve. Então, em tese, daria para contratar um seguro de responsabilidade civil profissional, mas para esse tipo de atividade, eu acho muito difícil alguma seguradora aceitar o risco, porque as seguradoras têm aversão a risco político e vamos combinar que no Brasil a questão do risco político, o sinistro é certo, né? A gente não sabe quando vai acontecer, mas a gente sabe que ele vai acontecer.
Então, desde a Lava Jato ficou evidente isso. As seguradoras têm muito receio em participar desse tipo de cenário, então provavelmente, mesmo que essas empresas tivessem tentado contratar alguma pólice de responsabilidade civil profissional, elas não teriam conseguido. Até porque o histórico delas já não era dos melhores, né? Eu lembro, a primeira eleição que eu me lembro que teve essa questão de errar, não lembro se foi tão grosseiro, mas eles erraram, foi na reeleição da Dilma, né? A Dilma e a Aécio, se não me engano, tava dando para Aécio ganhar, e aí a Dilma ganhou e ficou todo mundo, né? Aquela coisa, não entendi o que aconteceu. Então, naquela época já começou a ter piadinhas, né? Eu sou tão bonita quanto Angelina Jolie, segundo o Datafolha, né? Tinha aquelas piadinhas. Então, não é de hoje e parece que a cada eleição esse erro vem aumentando, né? Então, estranho, né? Estranho. Ou eles estão ficando cada vez mais incompetentes ou realmente perdeu a seriedade o negócio. E falando sobre o seguro J-No. O seguro J-No aí seria bem aplicado, né? Porque eu imagino que tem grandes chances dos gestores dessas empresas serem questionados de, opa, qual que é a metodologia? Vocês não viram que nos outros anos erraram e mantiveram a mesma metodologia? Será que não é intencional? Será que não é... Enfim, então eles podem responder aí civilmente, criminalmente, né? Por tentar manipular as eleições. Não sei se isso, quer dizer, ser acusados, né? Não sei se isso vai acontecer, né? Porque a gente sabe que existem inúmeros interesses por trás disso tudo, mas isso poderia acontecer. E aí o seguro J-No, ele custeia a defesa desses administradores, né? Por mais que eles sejam acusados de fraude, por exemplo, ele está sendo acusado. Então, ele pode contratar um bom advogado para se defender e até decisão final, ou seja, trânsito em julgado, aquela decisão que não cabe mais recurso, ele vai poder usar o seguro J-No para pagar a sua defesa. Mas também tem um porém aí, mas também tem um porém, ficou ótimo, né? Uma série de conjunções juntas. Também é um risco político, né? Então também acho bem difícil uma seguradora ter feito J-No desses institutos, mas é mais provável ter um J-No do que um RC profissional. Um J-No pode até ser, né, com um prêmio bem alto, de repente com algumas exclusões, ou com uma exclusão para reclamações, né, de questões políticas, de favorecimento de pesquisas, de candidato, não sei, né, não sei. Mas assim, entrar de peito aberto num risco desse, acho difícil que alguma seguradora entraria, né? De peito aberto seria fazer uma pólice padrão, né, igual são todas as demais que a seguradora emite, né? Então, nesse caso, veja que um evento, ele poderia representar sinistro em duas carteiras diferentes, né? Supondo que não fosse uma questão política, né? Mas um erro, né, da empresa. Nesse caso, poderia suscitar tanto o risco da responsabilidade civil profissional, que seria a indenização da empresa por falhas profissionais, né, que causou danos aos seus clientes ou a terceiros, e o J-No, que é o questionamento aí dos administradores, né? Será que eles não viram que a metodologia estava extremamente equivocada, como foram negligentes os administradores, enfim, ou até uma acusação mais grave de fraude, né? Então, é bem interessante, né, usar esse caso para a gente entender a diferença dos dois seguros e entender também que não necessariamente ou é um ou é outro. Tem situação que vão usar os dois, né? Que cada um vai cobrir ali uma parte do risco. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não deixou seu like, agora a hora é agora. E compartilha também com seus colegas corretores, securitários, né? Para eles verem também com esse caso, fazer esse exercício, né? De como seria um seguro de RC profissional e um seguro de J-No. E eu quero saber de você. Você acha que foi fraude? Ou que foi uma falha profissional? Foi um problema de metodologia? Deixa aí nos comentários. Eu acho que quando tiver pelo menos 50 comentários, eu deixo a minha opinião.